Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andresa. Vamos dar sequência ao que nós vimos na aula passada? Rapidamente vamos relembrar, nós estamos estudando tipos de forças. E na aula passada nós vimos que existem as forças fundamentais e existem as forças derivadas. As forças derivadas são assim chamadas porque elas são derivadas das forças fundamentais. Hoje ainda falta para nós estudarmos os últimos dois tipos de forças derivadas que existem. E é o que nós faremos na aula de hoje, tá? Uma boa aula a todos, prestem bastante atenção. Forças elásticas. As forças elásticas são forças exercidas por uma mola, sendo do tipo restauradora. Na imagem abaixo, vemos alguns exemplos de aplicação desse tipo de força. Ao serem submetidos a certos esforços, os corpos geralmente sofrem deformação em suas dimensões lineares. Nessas condições, a deformação sofrida dependerá do esforço aplicado, de sua forma geométrica e da natureza do material de que é constituído. Esses esforços podem ser de 4 tipos. O primeiro tipo de força que vamos falar é a força de tração. Nesse tipo de força, o corpo é submetido a 2 forças com sentido de afastamento, aplicados em pontos diferentes. Neste caso, o corpo sofrerá um alongamento na direção em que agem as forças e um encurtamento perpendicularmente a essa direção. A segunda força que vamos comentar é a força de compressão. Neste caso, o corpo é submetido à ação de 2 forças com sentidos de aproximação aplicadas em pontos diferentes e experimentará um alongamento a essa direção. O corpo será encurtado na direção das forças e experimentará um alongamento a essa direção. O terceiro tipo de força é a flexão. Neste tipo, quando o corpo é submetido a 3 forças, 2 no mesmo sentido e outra em sentido contrário, o corpo sofre tração e compressão ao mesmo tempo. Finalmente, temos a força de torção. Neste caso, o corpo é submetido à ação de pares de forças, que agem em sentidos opostos e em planos diferentes. Continuando a falar sobre a força elástica, podemos dizer que a elasticidade de um corpo, ou seja, sua capacidade de retornar à forma inicial depois de usada a força, pode ser caracterizado por um fator denominado constante de elasticidade. A força elástica pode ser calculada da seguinte forma: Fe igual a K vezes ΔX, onde Fe é a força elástica medida em newtons, certo? O K é a constante elástica medido em newtons por metro. E ΔX é a variação do comprimento, medido em metros, certo? A força elástica é também chamada de lei de Hooke. E é a lei que caracteriza os materiais de composição homogênea e determina o grau de elasticidade. Além dessa equação, para o cálculo de grau de elasticidade, também podemos determiná-lo a partir de uma função conhecida como módulo de Young. O módulo de Young é dado por Y igual a pressão sobre deformação. O módulo de Young aqui
é representado pela letra Y. Lá na física do ensino médio, nós vimos que pressão pode ser calculado por força sobre área, né? Onde F é força e A é área, né? A deformação elástica pode ser calculada por delta L dividido por L0, onde delta L é a medida de deformação da mola e LO é o comprimento inicial. Sendo assim, então, partindo dessas equações, né, para montarmos o módulo de Young, teremos que o módulo de Young será a pressão, força sobre área, dividido pela deformação, que é ΔL, dividido por LO, né? Vamos deixar essa equaçãozinha um pouco mais bonita. Vou limpar um pouco aqui o nosso quadro. E nós teremos, então, que o módulo de Young será a força F dividido pela área. Aqui, como são duas divisões, né? Conservamos a primeira, multiplicamos e invertemos a segunda. Então, LO dividido por ΔL. Logo, esta equaçãozinha, que é um vezes, tá, gente? É a equaçãozinha do módulo de Young. A unidade de medida do módulo de Young no sistema internacional será, módulo de Young, né? Será newtons por metro quadrado. Vê-se aqui um gráfico típico de uma deformação elástica para um material sólido. A linha vertical corresponde à força elástica, ou também chamada tensão elástica. E a linha horizontal corresponde à deformação sofrida. Como podemos ver, há algumas regiões distintas nesse gráfico, e estas regiões podem ser explicadas. De 0 a 1, a região é uma região de proporcionalidade. Módulo de elasticidade é constante, ou seja, o material sólido elástico deforma uniformemente. De 1 a 2, a tensão e deformação não são constantes. De 0 a 2 é a região elástica. E de 2 a 3 há um ponto de ruptura, ou seja, nestes valores de tensão, o corpo está permanentemente deformado, até chegar ao valor 3. E quando chega neste valor, o corpo rompe permanentemente e não retorna à situação inicial. Esta região é chamada de região inelástica. Vejam este gráfico que apresenta um intervalo linear. As pressões e compressões máximas, bem como os valores dos módulos de Young do aço e de um osso compacto, que é a tíbia de um boi. No caso dos ossos, como este material normalmente faz parte de uma estrutura em movimento, ela estará permanentemente submetida a forças intrínsecas ou extrínsecas. Os ossos possuem grande resistência física, porém uma pequena resistência fisiológica. A resistência física é determinada pelas forças internas, que se opõem às forças externas, mantendo o corpo em equilíbrio. O osso é aproximadamente 70% de componentes minerais, são cristais inorgânicos de hidroxiapatita, e 20% de proteínas, fibras orgânicas de colágeno. O restante são substâncias de adesão e água. As propriedades viscoelásticas do osso devem-se a estes dois componentes. Vejam a imagem.
A figura mostra um gráfico típico da região linear da tensão e deformação para um osso e seus componentes minerais e proteico. O componente mineral é o que garante a resistência desse material a um esforço. O colágeno contribui muito pouco para a resistência à compressão e pode ter contribuição expressiva para a resistência à tração. A propriedade dos ossos de resistir aos esforços é consequência do arranjo de suas lâminas trabeculares, mostradas na imagem. São esses arranjos que dão origem à força interior, que se opõe ao exterior, dando a este material uma grande resistência física. Geralmente, a resistência dos ossos varia de uma espécie para outra. Nos humanos, os ossos resistem às tensões de modo diferente. Além das trabéculas, há outros fatores. As vértebras são importantes para a curvatura da coluna vertebral. Na clavícula, são importantes as duas curvaturas e as duas bordas. O húmero é importante a concavidade no terço inferior do eixo longitudinal. No fêmur, são importantes as formas da diáfase e duas epífises. Na tíbia, são importantes a forma da diáfise, com uma concavidade dirigida para fora, em seu terço superior, e outra dirigida para dentro, em seu terço inferior, ambos girando sobre o eixo longitudinal. Para terminar, vamos ver o que acontece com a força muscular? A força muscular é um conjunto de forças cuja origem está no tecido muscular. Fisiologicamente, nesse tecido, acontecem interações de certas proteínas que experimentam mudanças de configuração, proporcionando assim uma contração rápida e voluntária. A figura mostra a constituição básica de um tecido muscular. O músculo estriado é constituído por fibras longas, cujos extremos estão ligados aos tendões. Essas fibras são células muito compridas com muitos núcleos. Cada fibra contém miofibrilas, que são filamentos contráteis, que estão divididos em sarcômeros. Quando o músculo está relaxado, os filamentos grossos e finos estão regularmente relaxados. Quando o músculo está contraído, os filamentos lisos e finos deslizam sobre os filamentos grossos, encurtando o sarcômero. Essas contrações, elas podem ser de dois tipos. Estática, que também pode ser chamada de isométrica, onde os elementos elásticos tendem a se alongar e os contráteis a se encurtar. O comprimento da fibra não se altera. Há transformação de energia química em energia térmica. E a dinâmica, que também pode ser chamada de isotônica, onde os elementos elásticos não se alteram, enquanto os contráteis se encurtam ou alongam. As fibras sofrem variação de comprimento. Nesse caso, a energia é transformada de energia química em energia mecânica e energia térmica. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que a aula tenha sido clara. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo via WhatsApp, né? Ou até mesmo no nosso chat. Obrigada. Até mais.